Na primeira pergunta, a pessoa diz que já aconteceu dela estar no terreiro e espiritar, né? O que é espiritar? Começar a incorporar na assistência. E ela falou que o terreiro que ela vai, aí o pessoal é muito educado, contém a situação sem problema nenhum. Mas ela quer saber o que, afinal de contas, é essa situação de espiritar, de incorporar, de bolar no santo na assistência. Na segunda situação, a pessoa diz que não se sente médium, não acredita muito nessas coisas, mas que começou um trabalho profissional e depois disso começou a se sentir mal e entrou em depressão. Será que isso é um sinal de mediunidade aí? Será que realmente ela pode ter mediunidade sem nunca ter percebido? Tá tudo no PTD 904, que já começou. E pessoal, ainda dá tempo para você se inscrever no curso Umbanda e Boa de Fundamentos para o Sacerdócio. Se você se matricular hoje, você só perdeu a primeira aula. Amanhã tem a segunda aula, né, Sombra? Não perdeu, Márcio. A aula está lá para ser assistida a qualquer momento que você entre. É isso que as pessoas não entendem. Não é assim uma aula que eu vou dar ao vivo, pessoal, são aulas gravadas. E o suporte, sim, esse vai ser, você pergunta pela plataforma, a gente se responde, você pergunta pelo WhatsApp, eu respondo. A gente está ali ao vivo no suporte, mas as aulas são gravadas para você repetir muitas vezes, pode assistir muitas vezes a aula e também vai poder fazer pergunta para o professor a hora que quiser. Então, ainda dá tempo, o Sombra está generoso, Sombra. Eu ainda estou aguardando o seu contato. É só descer aqui no primeiro comentário deste vídeo ou então aqui na tela, olha, 15981191061. E eu só vou falar para vocês, antes de começar essa gravação, o Sombra nem queria que eu falasse disso. Eu falei, não, Sombra, vou falar mais uma vez. Ele falou, não, mas já fechou a sala. Mais uma vez só, Sombra. Ele falou, então tá bom, mas não era nem para falar, tá? Então aproveite a generosidade do Newton. E vamos para a pergunta de número 1. Eu e minha mãe estamos há menos de 4 meses frequentando um terreiro e confesso que somos dessa turma que espírita na assistência. Aconteceu 3 vezes comigo e uma vez com a minha mãe. Onde frequentamos, quando isso acontece, eles nos contêm, não há ridicularização e rapidamente o espírito cai fora. Minha dúvida, Pai Márcio, como participar do momento de fé, manter a concentração sem dar essa espiritada, pois estou entendendo que isso é negativo. O que é, afinal, a espiritada? Bom, é claro que nós temos que ver caso a caso, mas a resposta que eu vou dar aqui, acho que vai abranger as duas situações mais comuns. Normalmente isso acontece quando está se cantando ponto para os orixás ou para uma linha de trabalho. Então, se você tem uma afinidade muito grande com aquela linha, ou se o ponto te cria uma imersão para você se conectar, você começa a espiritar. Normalmente, o que acontece? Quando se canta o ponto e você está se conectando, o seu guia se aproxima de você. E ele não está querendo incorporar. Mas você, que já está assim, num nível de conexão, o som do atabaque dá aquela sensação de transe gostoso, que você começa a sentir como se fosse uma incorporação. Mas não é a entidade que quer incorporar, é você que está identificando a presença da entidade ao seu lado, mas ela não quer incorporar, porque eu falo, senão seria um estupro espiritual a entidade incorporar sem a sua devida autorização. Isso não existe. Eu estou falando isso nos caminhos normais. Outro segundo caso que acontece muito é, por exemplo, está cantando para Exu. Normalmente, quando acontece isso é Exu, a pessoa recebe um quiumbão, né? Incorpora um espírito negativo. Por quê? Porque mediunidade, gente, é a capacidade de se conectar, de incorporar um espírito. Não significa que é a capacidade de incorporar sua mente e o seu guia. Então, se você entra em transe, você é uma pessoa que está cheio de energia negativa, de problemas emocionais, a sua chance de incorporar um espírito negativo é muito grande. De qualquer forma, se você quer que isso pare, a primeira coisa é, quando você sente a vibração, porque a vibração não vem do nada, tenta não fechar os olhos, né, durante o ponto, que a pessoa, o que acontece? A pessoa começa a cantar e fechar o olho. Isso favorece demais a incorporação. Primeiro, não feche seus olhos. Se você sentir que está vindo a vibração, levanta, vai ao banheiro, vai tomar um copo d'água, sai, para você quebrar aquela situação de querer concretizar aquele transe. Porque a sua entidade não quer incorporar, é você que está recebendo os sinais da energia dela e acha que as coisas deveriam ser desse jeito. Agora, se é um quiumba que incorporou, aí, minha filha, de qualquer forma você vai precisar ser cuidado e tratado dentro do terreiro.
mas está certo o terreiro. Não podemos permitir esse tipo de comportamento na assistência. Claro, não podemos expor a pessoa ao ridículo, a situação complicada, a situação vexatória. Mas tem que ser coibida porque o que um médium tem que entender, mesmo que ele não tenha iniciado o seu desenvolvimento, a primeira grande virtude de um médium é segurar a cabeça, que a gente fala, ou não dar cabeça, depende de como você preferir. Ou seja, você tem controle sobre o seu corpo, a sua mente, o seu coração. Esse corpo foi dado por Deus a você. Quem tem a primazia, a prioridade de controle do corpo é você. Só vai acontecer uma incorporação se você permitir. Então, você tem que entender que tudo depende do que você pensa, do que você acredita. Então, mantenha os olhos abertos. Se você sentir que está difícil de controlar, saia de perto. Sai lá fora, toma água, vai ao banheiro. Não são todas as linhas que isso acontece, não são em todos os pontos que isso acontece com as pessoas. Isso é importante de você entender. Se você entender esse conceito de que você é dono do corpo, ou dona do corpo, e que você tem total autoridade sobre o seu corpo, você vai segurar a sua cabeça, vai segurar essas incorporações quando você quiser. Não dê lado para o transe, não dê lado para a incorporação. Sentiu que a vibração mudou? Porque isso não acontece assim, né? Não toma você. Sentiu que está começando a vibração mudar? Levante-se, quebre aquela situação de sintonia, para que você não passe por essa situação. É a recomendação que eu passo para você. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Vai tomar um copo d'água. Espairece a mente nessa hora. Porque se a pessoa fica ali, a pessoa já está assim, né? Quando começa é a hora que você tem que parar, levantar, você tem controle do corpo. Agora, eu já percebo muito claramente que a pessoa, a hora que ela começa a sentir aquela vibração, ela entrega de uma vez. Aí, filho, aí fica difícil. E assim, existem algumas linhas que são fáceis. Linha de Exu, isso acontece. De Yansan e de Ogum, são as que mais acontecem. Pode acontecer em outras? Pode acontecer, mas essas são as que mais acontecem, são nessas três aí. E você já passou por essa situação? É desagradável, né? Você espiritar, você incorporar na assistência, tá visitando o terreiro, às vezes a primeira vez espírita. Já aconteceu com você? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E não esquece de deixar esse like. Agora sim, Sombra, pergunta de número 2. Comecei a trabalhar e no local de trabalho comecei a sentir muito estresse. Comecei a sentir coisas que não pareciam ser minhas e nem vindas de mim. Não sou médium e tampouco acredito que seja. Entrei em uma depressão profunda, tentei até suicídio. O senhor acha, Pai Márcio, que isso é mediunidade? Baseado no seu relato, a resposta é sim. Presta atenção. Médium, todas as pessoas têm algum nível de comunicação, de sintonia com a espiritualidade, seja de que forma for. Alguns é por incorporação, outros é por vidência, outros é por clareaudiência, outros é por psicografia. Existem tantos outros. Existem pessoas que defendem que existem mais de 90 tipos de dons mediúnicos diferentes. Então, assim, todo mundo é médium. Agora, o que aconteceu é que, de alguma forma, nesse trabalho por onde você passou profissional, você absorveu a carga para chegar você derrubar você em depressão. Você absorveu. Se você absorveu, mostra que você tem uma mediunidade latente que deve ser cuidada. Agora a pergunta, que é a coisa que você não colocou no seu relato. Você já procurou ajuda espiritual? De repente você vai, toma um passe e a vida volta a ficar colorida de novo, você sai da depressão. Isso já vai mostrar imediatamente que sua situação é mediúnica. Mas diante do seu relato, da forma como você escreveu, eu não tenho dúvidas que você tem mediunidade e deve buscar um caminho para identificar e desenvolver esse dom o mais rápido possível. Certo, Sombra? Certíssimo, Márcio, explicado. Muito que bem, muito que bem, muito que bem. Chegou aquele momento que eu te pergunto: o que você vai fazer amanhã às 9 horas da manhã? E você vai falar: o que ele vai falar aqui? Amanhã é um vídeo especial. Amanhã é um vídeo que parece mentira, mas é verdade. Faz 10 anos que eu falo que eu vou fazer esse vídeo para vocês. E amanhã eu vou contar as minhas experiências com o meu mestre espiritual, Seu Omulu. Então amanhã o meu vídeo ao meu mestre Omulu, cheio de história, cheio de sabedoria. Também um vídeo que mostra como o Márcio no começo era difícil, era rebelde. Um vídeo cheio de informação maravilhosa. Tenho certeza que você vai curtir. Fiz com muito carinho, tanto para o meu mestre quanto para você. E eu e o Seu Omulu vamos aqui aguardar você às 9 horas da manhã. Atotô o baloi.